paz do Senhor a todos. Vamos fazer a leitura aqui. Romanos capítulo 8, a partir do verso 12. Ele diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Poder sentar. O tema proposto para a mensagem dessa noite, para a nossa meditação, ele é muito direto. Está totalmente ligado ao assunto que o apóstolo Paulo aborda aqui. É também um assunto teológico, que é co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Amém? Baseado na doutrina da adoção, que está ali incluído dentro da teologia sistemática, na Ordo Salutis. Os irmãos estudaram aqui, estamos estudando lá no Embratel também. E apesar de passar despercebido em muitas outras denominações, ele é um assunto importantíssimo para a igreja. Porque trata a respeito do relacionamento, do vínculo que nós temos com Deus o Pai, com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que nós percebemos nos tempos de hoje, da igreja atual, ou que muitos chamam de a igreja contemporânea, é que ela está um tanto desperta acerca de alguns assuntos doutrinários. Não é verdade? Não se fala muito a respeito de doutrinas bíblicas. Quando se fala a respeito de doutrina, está falando a respeito de veste, a respeito de uma questão de tradição, ou se fala a respeito de uma questão litúrgica ou cerimonial, mas isso foge do que realmente trata a doutrina bíblica. Porque a doutrina bíblica ela vem para fazer com que o crente amadureça. Ela vem para que o cristão entenda a obra de Deus, que ele entenda a sua posição diante de Deus, para que ele entenda a sua posição em relação ao Evangelho, o seu propósito, enfim, tudo que está relacionado à obra redentora de Cristo. Ele sabe se colocar nesse processo, ele sabe como ser útil, ele sabe como servir, e dessa maneira ele vai amadurecendo. Ele dá continuidade à sua caminhada de uma forma muito madura, e progressiva, obviamente. E o apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso na carta aos Romanos. E todos nós sabemos que a carta aos Romanos, para quem já estudou teologia de uma maneira mais a fundo, sabe que a carta aos Romanos é considerada uma das cartas mais teológicas, biblicamente falando. Porque ela trata de assuntos que não muito abordados em outras cartas. Claro, Paulo fala, ele é muito teológico, mas não trata com tanta sistemática, de uma forma tão técnica e teológica na carta aos Romanos. Ele tem a intenção aqui de fazer com que os crentes amadureçam mesmo. Ele tem a intenção de instruir, de uma maneira muito mais, muito mais entendível. Ele faz questão que os crentes passam daquele estágio do engateamento, de tomar o leite espiritual que ele fala lá dos irmãos da igreja de Corinto. Ele agora quer que os crentes evoluam, que eles entendam. E é o que nós não vemos muito nos dias de hoje. Ele aborda temas importantes aqui para a nossa compreensão acerca do Evangelho. Por exemplo, João Crisóstomo, o maior pregador do século V, dizem que ele lia a carta aos Romanos em voz alta para si mesmo, pelo menos uma vez por semana, para que aquela, de certa forma, ela seja introduzida na sua mente, para que ela surtisse o efeito que ela deveria surtir como uma palavra de Deus, de forma a lhe orientar na caminhada. E tantos outros, reformadores, como Agostinho também, e todos os outros reformadores consideravam essa carta como crucial para a compreensão dos demais livros da Escritura. É uma carta
que traz luz a muitos livros, a muitas dúvidas. Não sei se os irmãos já leram a carta aos Romanos dessa maneira. Então, nela, apóstolo Paulo ele juntou alguns temas que exerceriam um papel central na teologia reformada, por exemplo. Eu digo assim porque, aparentemente, somente a teologia reformada aborda temas que chamamos, desde o início, de doutrinários, de uma forma tão latente, de forma expansível assim para a igreja. Trata mesmo de uma maneira doutrinária, como deve ser tratado. Então é por isso que falamos desse jeito. Ele fala de assuntos como, por exemplo, sobre o pecado, sobre a lei, sobre o juízo, sobre o destino da humanidade, sobre fé, sobre obras, graça, justificação, santificação, eleição, plano de salvação, a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo, a esperança cristã, a natureza e a vida da igreja, o lugar dos judeus e dos gentios no propósito de Deus, o significado, ou pelo menos onde culmina a compreensão teológica do Antigo Testamento, que é ali na manifestação do Cristo em carne, os direitos e deveres da igreja como cristãos, e os princípios da devoção pessoal e também da moralidade. Olha só, é uma carta completa. Eu não sei se eu já ouvi no seminário alguma vez, que alguns estudiosos diziam que poderia desconsiderar todos os demais livros e ficar somente com a carta aos Romanos, porque ela já seria o suficiente para a nossa instrução como igreja do Senhor. Mas é óbvio que não é exatamente isso, o propósito de Deus. O propósito de Deus é permitir que nós o conheçamos de todas as formas, observando todo o manifestar de Deus e o poder de Deus em toda a Escritura, porque o apóstolo Paulo entendeu isso e escreveu a Timóteo dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, e eles já sabiam que eram inspirados por Deus. Estudamos isso na festa da igreja aqui. Theos Pneus, soprado por Deus na vida daqueles homens para que eles orientassem a igreja, para que eles instruíssem a igreja, a fim de que ela desse continuidade à obra de Cristo. Que maravilha! E é claro que o apóstolo Paulo ele não tinha, ao tratar desses assuntos, a intenção de tratar de uma forma técnica, Não, olha só como eu sou conhecedor, eu recebi essa revelação, eu estudei com o próprio Cristo, agora vou tratar de uma forma técnica. Não. A preocupação e maior preocupação do apóstolo Paulo era fazer com que a igreja entendesse todo o processo de Deus, a obra de Cristo na vida daqueles irmãos. O apóstolo Paulo pregava o evangelho de uma maneira muito convicta. Estudamos aqui, numa terça-feira, senti a falta dos irmãos, falando sobre... O presbítero Sérgio tinha falado sobre a unidade da igreja e eu falei sobre as armaduras de Deus. Mas o apóstolo Paulo também aborda o assunto da unidade da igreja na carta aos Efésios. E como que aquela igreja, formada no meio de um cenário pagão, de culto a deuses pagãos, um cenário onde até mesmo o comércio era movido por questões pagãs, e o apóstolo Paulo instala a igreja de Cristo ali, pregando o evangelho. E aí vem gentios e vem judeus, um se achando melhor que o outro, e o apóstolo Paulo, não é essa a intenção. Vocês já entenderam, receberam o evangelho de Cristo, agora entenda uma coisa, vocês também receberam o Espírito Santo de Deus. Agora, não se trata mais de uma questão de entendimento, trata agora de uma questão de ortodoxia. Olha, aliás, tanto da ortodoxia agora é ortopraxia, ou seja, tudo aquilo que você entendeu e recebeu da parte de Cristo, do evangelho, agora é hora, meus queridos, de colocar em prática isso. Aqui agora não tem mais gentios, nem judeus, não importa a sua classe social, a sua vida financeira, não importa o que você tem, o que você é. O que importa é como a Bíblia fala a respeito de nós, é como Deus nos vê. E Ele nos vê dessa forma, outrora pecadores, e agora filhos de Deus, justificados e selados pelo Espírito Santo. Vocês entenderam isso? Dessa maneira somos um só corpo. Somos unidos. E agora vamos adiante. Isso fazendo menção a Efésios ainda. Ele diz, o inimigo não somos nós uns aos outros aqui, brigando uns com os outros. Nosso inimigo é o mundo, nosso inimigo é o nosso velho homem, o nosso inimigo é o diabo, que tenta
ceifar a nossa vida. E contra eles, nós temos que estar preparados, por isso devemos nos revestir da armadura de Deus. Essa é a conclusão. Apóstolo Paulo tem a mesma compreensão aqui com os irmãos romanos. Ele tinha essa esperança de ir lá e firmar isso com eles de novo, mas então agora ele via por cartas essas instruções. E a preocupação ainda a mesma, ele não quer que haja essa divisão. A diversidade, obviamente, ela vai ter. São pessoas de diversos lugares, são pessoas de personalidades diferentes, porém, todas com a mesma experiência. O mesmo Senhor, um só Deus e Pai de todos. A igreja do corpo de Cristo está sendo formada ali. E ele tem essa intenção de unificar. Então, ele percebe que é hora de instruir de uma maneira muito mais profunda, né? Ele não tinha essa intenção técnica, mas aí ele começa a tratar de alguns assuntos que muitas das vezes nós desconsideramos. Quando falamos hoje a respeito da nossa vida cristã, parece que o que nós vivemos é somente o agora. É tipo assim, eu congrego na igreja missionária Volta de Cristo, e os cultos lá são no domingo, não tem estudo na terça, mas como está tendo a pandemia, não tem uma necessidade de eu ir, se eu não for, ninguém vai sentir falta, e assim nós vivemos nossa vida. Mas olha só o que o apóstolo faz aqui com os irmãos. Ele volta lá no início do processo. Ele faz menção aqui à doutrina que a teologia aborda como ordo salutis. Ele vai lá no capítulo 6, ele fala primeiro da destruição do domínio do pecado na vida daqueles irmãos. Ele vai lá do início, ele fala a respeito da justificação, ele fala a respeito da justificação, o efeito da justificação, que é a paz com Deus, e no capítulo 6 ele fala que estamos livres do pecado. Os irmãos estão entendendo? Livres do pecado. Em algum momento, será que da nossa vida, nos tempos de hoje, podemos dizer assim, nós passamos a meditar nisso, dizer, meu Deus, o Senhor me livrou do domínio do pecado. O Senhor me livrou. Somos livres agora, e agora, meu Deus, e o que eu faço com essa liberdade agora? E queremos, agora então eu tenho como é que se diz? Uma série de coisas que estão diante de mim, no reino de Deus e na igreja, que eu posso praticar com uma forma de gratidão a Deus, pelo que Ele me fez. Se todas as vezes trouxermos à nossa mente o efeito da obra de Deus na nossa vida, é com certeza que é esse o efeito que ela trará em nós. É o sentimento de gratidão, é o sentimento de disposição na obra de Deus. E não há nada nesta vida, nesta terra, que possa nos impedir de servir a Deus da maneira que lhe é devido. Com certeza. E ele fala a respeito da destruição do domínio do pecado. Ele traz à mente isso aos seus leitores. A obra redentora de Cristo. Ele diz que tanto a morte quanto a ressurreição, ela traz um efeito extraordinário na vida dos cristãos. No verso 5 ele mostra uma unidade com Cristo. Ele diz que é uma correlação única, uniforme. Ele diz, se morremos com Ele, também ressuscitaremos com Ele. E é na morte de Cristo que o pecado é destronado, a cédula que era contra nós foi cancelada, e o acusador de nada pode nos acusar, porque já está tudo pago. Trazemos isso à nossa mente nesse momento. Será que paramos para meditar nisso e dizemos, meu Deus, aquilo que o inimigo apontava para mim, me acusava, e eu sei que fazia, eu não posso negar, diante dos olhos de Deus, tudo é visível, tudo é muito claro, a luz de Deus, ela me desnuda, ela traz em evidência as minhas obras, e a luz de Deus mostra que as minhas obras são más. Mesmo quando eu digo que tem boa intenção, se estiver fora de Deus, não tem como, elas são consideradas trapos de imundícia. E a obra de Deus revela isso. Mas daqui a pouco eu olho para a obra de Cristo, Cristo crucificado, e diz que lá Ele pagou os meus pecados. A dívida que eu tinha contra Ele ali foi cancelada. E aquilo que o inimigo apontava para mim, dizia, olha só como Ele é, olha só o que Ele fazia, olha como é que é a natureza dEle, a natureza caída, uma natureza ruim, miserável. Agora Ele aponta para mim, nada Ele pode falar a meu respeito. Nada mais. Apóstolo Paulo traz isso na mente daqueles irmãos. Que maravilha. Ai, aleluia. No capítulo 7, ele diz então agora
tudo aquilo que Paulo pensava que ele tratava de uma maneira zelosa, o apóstolo Paulo entendeu o seguinte: então foi isso que Cristo fez. Ele viu que tudo aquilo que ele guardava, que ele zelava, caducou. Ele viu que não era mais só uma questão cerimonial, não era uma questão de cultural. Ele entendeu que era muito mais do que isso, que existia um propósito divino por trás daquilo. E a lei não era simplesmente algo que ele tinha que tentar cumprir para ser bem visto aos olhos de Deus. Ele viu que a lei de Deus mostrava, apóstolo Paulo, e a igreja, e nós, que nós somos incapazes. Que nós não somos autossuficientes. Que nós não conseguimos alcançar os padrões de Deus por conta dos nossos méritos, por conta dos nossos esforços. Apóstolo Paulo eu não consigo entender isso. Agora existe uma luta. Ele entendeu que existe uma natureza que ele achava que estava fazendo bem a Deus, mas que na verdade sempre fazia a sua vontade, a vontade da carne. Era uma luta constante a partir de agora. Ele percebeu que tudo que ele fazia era só para agradar a si mesmo. Não era para ele ficar bem diante de Deus. Era para ele se sentir bem. Ou seja, olha aí a vanglória. Tudo aquilo que Paulo zelava, a lei, tem um novo sentido. Ele percebeu que a sua caducidade, pois o apóstolo Paulo percebeu que não era apenas algo para ser observado de uma maneira ritualística, mas que tinha um propósito de revelar ao homem a sua incapacidade diante de Deus, sua insuficiência. E ao ser despertado pelo Espírito Santo para essa compreensão, o apóstolo encontra-se agora a todo momento infringindo a lei de Deus. Mas ele calma, irmãos. Não quer dizer que a lei agora é pecado. Pelo contrário, ela manifesta o poder de Deus. Ela aponta agora para aquele que é o que pode me fazer alcançar o favor de Deus. É o Espírito Santo. É a obra de Cristo. Paulo conseguia reconhecer, mas não explicar o contraste agora entre o eu, que é o nascido de novo, o apóstolo Paulo, que foi encontrado por Cristo a caminho de Damasco, que foi levado ao chão e que teve as escamas dos olhos caídas também, percebeu que aquele que estava diante dele era o verdadeiro Deus. Ele nasceu de novo. E agora ele se encontrava ali num contraste, o eu com o pecado que habita em mim, é isso que ele diz. Havia um conflito real e perturbador entre as forças do pecado e a graça na vida dele. Mesmo assim, ele sabia que ainda que o pecado acompanhasse a sua nova identidade em Cristo, nessa vida, essa identidade um dia chegaria ao triunfo final sobre o pecado que habitava nele. Ele sabia que somente pelo poder do Espírito Santo ele alcançaria o favor de Deus. Ele diz assim, olha, o mal que quero, este eu faço. Ou seja, a minha natureza é essa. E eu não saberia isso se a lei de Deus não dissesse, não cobiçarás. Se a lei de Deus não fosse estabelecida, eu não sabia o que era cobiçar. Mas como eu sei, revelou o pecado que habita em mim. Revelou a minha natureza com a cobiça, com a vontade de matar, com desejos carnais. Mas agora eu sei que pelo poder do Espírito Santo, eu vou ser regenerado, dia após dia. É somente pelo poder do Espírito Santo. Mas aí acontece que no capítulo 8, o apóstolo Paulo disse o seguinte, que se habita em vós, no verso 15, o Espírito Santo daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito Santo. Olha só a compreensão que Paulo teve agora, que habita em vós. Agora culminou na obra de Cristo, ela de fato testificou. O Espírito Santo foi derramado, Paulo entendeu isso. E agora é somente por esse Espírito agora que nós passamos a viver, guiados pelo Espírito Santo. E por isso que no capítulo 8, o tema principal, a palavra-chave desse capítulo é vivendo pelo Espírito Santo. E é esse Espírito que nos cela, é esse Espírito que faz com que o apóstolo Paulo pressuponha que todos os seus leitores já passaram por esse processo. Ele falou, vocês estão entendendo isso? Queridos, vocês viviam uma vida carnal, fazendo a vontade da carne. Ele falou isso
aos Efésios, no capítulo 2, mas vocês foram alcançados pelo Espírito Santo de Deus. Mas ainda não é tudo, aí não é fácil, porque vocês foram regenerados, mas ainda estamos aqui. Existe um processo ainda a dar continuidade. Vocês foram nascidos de novo. Houve fé, houve arrependimento, houve justificação, o Espírito Santo foi derramado, foram selados, mas agora existe um caminho a dar continuidade. E esse é o caminho da santificação. Mas o caminho da santificação só é possível pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem conduz o seu povo. E Paulo pressupõe que os seus irmãos passaram por isso. Todos estão inseridos nesse processo, têm em si o Espírito Santo de Deus. Agora, que sentimento gerou naqueles irmãos e qual o tipo de sentimento tem gerado em nós? Quando ouvimos tudo isso. Porque o apóstolo Paulo diz o seguinte, no verso 12 do capítulo 8, ele começa assim dizendo, somos devedores. Somos devedores. O que o apóstolo Paulo espera dos seus irmãos, e acredito que é o mesmo sentimento que ele tem, é que tudo isso, o processo pelo qual ele passou, não há nada que possa pagar. Não há nada que ele possa fazer que um dia Cristo Jesus, Deus o Pai, possa olhar para ele, olha, agora nós estamos quites agora. Não há nada. E é por isso que agora ele se entrega de maneira total à obra de Cristo, a fazer a vontade de Deus. Não há nada, e é esse sentimento que ele espera. Esse reconhecimento. Somos devedores. Sendo assim, temos uma vida impagável a Deus, o único capaz de nos tirar da escravidão do pecado e nos dar vida em abundância. É esse Espírito que nos ajuda a mortificar a carne, o velho homem, e é este mesmo Espírito que nos sela como filhos de Deus. Agora, emendando aqui ao tema da mensagem, cordeiros juntamente com Cristo. Cordeiros com Cristo. Filhos adotivos, cordeiros com Cristo. O Espírito Santo vem, nos sela. E é precisamente aqui no verso 15 que o apóstolo Paulo aborda esse tema que é muito conhecido no meio teológico e obviamente tratado como uma doutrina bíblica, que é a adoção. Você já entendeu que você agora é filho de Deus? As pessoas, elas têm lá no mundo essa dedução, vamos dizer assim. Não, Deus é criador de todas as coisas e por conta disso, nós somos filhos de Deus. Né? Porque Ele nos criou, então Ele é nosso Pai. A Bíblia fala de uma maneira muito mais profunda. E esse processo, essa posição diante de Deus para ser alcançada, ela não parte de nós. Ela não está ligada simplesmente por uma questão de criação, simplesmente. Existe algo por trás disso que que faz toda a diferença. É o entendimento da morte de Cristo, da sua ressurreição e do selar do Espírito Santo na nossa vida. De uma vez por todas temos que entender isso. Não é simplesmente o dizer, agora eu sou filho de Deus. Não, enquanto não entendemos que a obra de Cristo, ela traz um efeito transformador na nossa vida, queridos. Não há como ser inserido na família de Deus. João capítulo 1, verso 12, ele diz a todos quanto receberam, dei-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Esse processo, ele parte do alto. Ele parte de Deus. Hoje, falando com a minha sogra na feirinha, quando ela está aqui, ela gosta de comer um pastelzinho lá na feira. E falando muito a respeito, né, da liberdade que o homem tem, de quando que quiser. E ela falando, olha, a gente ora por fulano, mas infelizmente quando ele quiser ele vai. Eu falei, não, Zóia, é muito mais do que isso. Essa é a maneira muito mais simples que a gente adota para poder ficar muito mais fácil, né? Mas não é isso, porque se formos olhar para a obra de Deus, na verdade ela faz a gente entrar em parafuso, porque Deus age de maneira extraordinária, coisas que a gente não consegue compreender. A verdade é que a salvação é do Senhor e Ele dá para quem Ele quiser. Ninguém obriga Deus a salvá-lo, assim como ninguém obriga Deus a rejeitá-lo. Quem Ele quer salvar? É no tempo de Deus. Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, Paulo, 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 escrevendo aos Gálatas, Pau
ele diz: chegando à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Sabe o que isso significa, queridos? Que existia um tempo determinado no plano de Deus para que o seu Filho viesse ao mundo. Era exatamente naquele tempo. Quantos pregadores já ouvimos dizer: se Jesus viesse hoje, era assim, assim. Se Jesus viesse antes, era assim, assim, assim. Cara, nós podemos pressupor, nós podemos tentar fazer, como é que se diz, uma brincadeira com isso, mas a verdade é que Jesus veio no tempo certo. No tempo certo para ser rejeitado pelos seus e crucificado. No tempo certo. Porque essa era a vontade de Deus. Se ele foi assim com o Filho, ele não será diferente conosco. Não será. Na Roma, na época de Paulo, a adoção de meninos era uma prática comum, especialmente na classe superior, dos senadores, porque o estímulo para a prática vinha da necessidade de se ter um herdeiro masculino. Então eles tinham essa necessidade, como naquele tempo muitos não tinham essa questão familiar, não tinham mulheres, outros tinham outros casos de homossexualismo, mas eles tinham que preservar o seu poder. Então, como alguns não tinham filhos, eles tinham a prática da adoção, para poder dar continuidade ao seu domínio. Então, existia a prática da adoção. E isso era uma lei muito forte na época, era chamado de pátrio poder, não é isso? De pátrio poder, e tinha algumas questões para legalizar tudo isso. Não era simplesmente eu vou adotar, não. Roma, nós sabemos que era muito criterioso em questões de leis, Nós sabemos disso, muito criteriosos. Observe, por exemplo, que no período do apóstolo Paulo, os imperadores lançavam mão deste recurso para garantir uma boa sucessão por meio de um filho adotado. Um dos imperadores contemporâneos de Paulo, Tibério, era um adotado, e seu pai, César Augusto, também era outro adotado. Ou seja, eles faziam uso da prática para poder dar continuidade ao seu domínio. E existia aqui algumas características dessa prática, desse processo, que não passaram despercebido pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um zeloso da lei, e de questões políticas também. Então, ele, ao fazer menção a esse processo que culmina na nossa inserção na família de Deus, o apóstolo Paulo faz essa comparação. Como fez em Efésios, olhando para a construção do templo, falando a respeito dos seus alicerces. Paulo tinha muito disso, fazer comparações. Então é isso que o apóstolo Paulo faz. E algumas das características aqui eu quero citar para os irmãos. Por exemplo, a pessoa adotada perdia todos os direitos em sua antiga família e ganhava todos os direitos de um filho totalmente legítimo na nova família. Irmão, entenderam? Nossa família, vamos colocar assim, a família caída, a família do mundo. Mais uma vez, que somos chamados pelo Evangelho, selado o Espírito Santo de Deus, justificados, somos adotados por Deus na sua família, e agora nós perdemos todo o direito da antiga família, e a nós é atribuído todo o direito da nova família. O apóstolo Paulo entendeu isso. No sentido mais literal, com maior obrigatoriedade legal, ele teria um novo pai. Segue-se que se tornava herdeiro de todos os bens de seu novo pai, embora nascessem depois outros filhos que tinham verdadeira relação sanguínea, isso não afetava os seus direitos, ele era co-herdeiro, assim como somos co-herdeiros com Cristo. A família de Deus está crescendo. Eu e você fomos inseridos, adotados por Deus como filhos. Temos direitos legais diante de Deus. E os demais que vêm têm os mesmos direitos que nós, nem mais nem menos. Os mesmos direitos. Isso não afeta em nada. Legalmente, a antiga vida do adotado ficava totalmente cancelada. Eram canceladas como se nunca tivessem existido. A pessoa adotada era considerada como uma nova pessoa que entrava em uma nova vida com a qual o pecado não tinha nada a ver. As suas dívidas, tudo aquilo que ele praticava na família antiga, ao ser adotado por uma nova família, era esquecido. Legalmente, ninguém podia nem fazer menção. Ninguém podia falar nada do cara.
assim também não é diferente com Cristo Jesus. As pessoas, elas podem até falar, mas o acusador não pode. Diante de Deus, estamos justificados por meio de Cristo Jesus. Temos um novo Pai. Temos um irmão mais velho que reparte conosco a sua herança. Aos olhos da lei, a pessoa adotada era literal e absolutamente filha de um novo pai. E ele, apóstolo Paulo, ainda utiliza uma outra figura aqui na adoção, romana também. O Espírito de Deus dá testemunho ao nosso espírito de que somos realmente filhos de Deus. Ele diz, o Espírito de Deus, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Na época antiga, quando haveria a adoção de um novo filho, por exemplo, se tivesse aqui alguma ilegalidade que o impedisse, eram chamados 7 testemunhas para afirmar que a adoção seria legal. E uma vez que eles testificassem isso, daria continuidade ao processo. O apóstolo Paulo diz que essa testemunha é o Espírito Santo. Ela dá legalidade à adoção. Precisa de uma testemunha, o Espírito Santo. Ele testifica, ele é legal, foi justificado por Cristo Jesus. Maravilha. Vemos que cada passo da adoção romana tem sentido na mente de Paulo, absoluto de nossa própria natureza humana pecaminosa, mas Deus... atropelei aqui. Numa época estávamos na absoluta possessão do pecado, sob o domínio absoluto da nossa própria natureza, humana e pecaminosa. Mas Deus, em sua misericórdia, trouxe-nos sob a absoluta possessão de si mesmo. A vida antiga já não tem direito sobre nós. Deus tem direito absoluto. O passado está cancelado, as dívidas estão pagas, recomeçamos uma nova vida com Deus, convertemos-nos em herdeiros de todas as riquezas de Deus. Se isso for assim, chegamos a ser co-herdeiros com Cristo, o Filho legítimo de Deus. Aquilo que Cristo herdou e herda, nós também herdaremos. É por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte, no verso 17, ora, já somos herdeiros, somos adotados, tudo bem, então, se somos filhos, somos também herdeiros. Que maravilha, né? Aí, às vezes, as pessoas pensam, nossa, eu sou herdeiro de Deus. E o que Cristo, somos co-herdeiro com Cristo, o que Cristo tem lá no céu? Aí as pessoas fazem a menção a coisas materiais. E dizem, lá no céu tem ruas de ouro, tem pedras. Ele, maravilha, eu vou herdar tudo isso. Apóstolo Paulo, ele passa por cima disso e diz o seguinte, herdeiros com Deus, co-herdeiro com Cristo. Olha só a sua herança. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. A nossa herança é de que ele compartilha conosco tudo aquilo que ele tem. E não somente isso, toda a sua experiência. Se Cristo sofreu, querido, e você é co-herdeiro com ele, não se preocupe, você também vai sofrer. Mas sabe qual a boa nova também? Cristo foi glorificado. O Filho legítimo de Deus. Ora, se somos também filhos de Deus, com ele também seremos glorificados. Consequência da adoção. E os privilégios são abundantes. Sermos chamados filhos de Deus. Não existe condenação. Desfrutamos de plena intimidade com Deus. Não temos motivos para temer, é o que ele mesmo diz, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado. Porque é exatamente assim que nós ficamos, não é verdade? Atemorizados. Olhamos para tudo aquilo que acontece ao nosso derredor, vem a preocupação, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Ontem a irmã Marina falando, dando seu testemunho do filho que estava doente, ela é assim mesmo, a gente fica aflito, mas a gente tem que descansar em Deus. É claro que sim. A preocupação às vezes está no semblante, né? O coração está aflito, mas não podemos desconsiderar aquilo que Cristo fez por nós. A nossa posição legal diante de Deus. Não podemos. Os sofrimentos vêm, faz parte da nossa herança, mas não podemos esquecer que também seremos glorificados. Não podemos esquecer. Ela diz, só nos resta descansar em Deus. E isso é fato. Não tem motivos para temer. Não tem motivos. Sabe por quê? Porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu quero
compartilhar com a igreja nesta noite. Em nome de Jesus.